Olá, pessoal. Este é o último item que nós vamos discutir, teriam outros, evidentemente, mas 6 já basta para a gente ver a questão da má conduta da academia como uma coisa histórica, né? E tem um caso não, vários casos, né, de uma conduta que também já ocorria no passado e que continua no presente e tal, que é um pouco mais sofisticada, tá? Aí ela chega a enganar a própria revista que ela está submetendo. E é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem nisso. E vamos discutir também se a culpa é dos autores em si ou se a culpa é de algum ou de alguns poucos autores nisso daí, tá? O que acontece? Publicar em revista famosa, revista que é expoente, todo cientista quer. Se ele puder, ele vai fazer. Ele não faz porque não consegue. Ele tenta. Às vezes nem tenta, tá? Mas às vezes tenta e às vezes até poderia publicar e não submete. De medo, já fala, não vai dar, não sei o que, vou pegar essa aqui mesmo, essa que eu estou acostumada aqui, né? Você sugere para a pessoa uma revista de bom nível internacional na especialidade dela, fala, não, mas eu prefiro publicar nessa revista brasileira aqui, por quê? Porque você quer ajudar a revista brasileira ou porque você quer garantir que não vai ter problema, né? Então, cuidado, tá? Não que isso seja uma regra, mas isso tem a ver, vocês sabem disso, né? E às vezes a gente manda e se surpreende, porque passa em revistas boas, o trabalho está bom, puxa vida, né? E você tem que valorizar aquele trabalho. Depois que você virou uma sumidade e tal, aí você vem com o seu nome, colabora com as revistas que estão tentando subir, muitas delas do seu próprio país, por exemplo, cedendo trabalhos de alta qualidade para ela, não aqueles trabalhos que você vê que não vai publicar, que você manda aqui para o Brasil, isso é sacanagem, né? Mas trabalhos de alta qualidade que você poderia publicar numa revista famosa, internacional, mas você entrega essa revista, esse trabalho para uma revista brasileira. E por causa do seu nome, da qualidade daquele trabalho, essa revista brasileira vai começar a ser mais vista lá fora. E aí é que começa a chegar submissões boas para essa revista, ou melhores para essa revista. Tá? Esse é o caminho. Mas na hora que, depois que subiu, parece que se fui pobre esqueci, né? Não me lembro, então aí o retorno nunca vem. A pessoa está sempre querendo mais. Publiquei na Science, eu vou publicar na Science de novo, mas agora na Nature, agora não sei na onde, e o Brasil fica esquecido. Então nós temos que pensar nisso daí. E às vezes a pessoa quer publicar numa revista muito boa, ela se acha no nível daquela revista e às vezes ela não está. Então ela tem que achar um jeitinho. Mas como? Né? No passado já teve até casos que as pessoas os editores começavam a trazer editores de fora, da área deles, né, junto com a revista deles e tal, mas na verdade eles queriam fazer aquela amizade para descobrir qual que é o jeitinho de publicar naquela revista, se eu mandar direto para ele o trabalho, será? Porque era tudo mais manual, né, antigamente. Então, quem sabe, eu já vi muitos falar assim, não, isso daí, quem sabe, né, a hora que ele pegar o trabalho da gente, ele esteve aqui, a gente tratou bem dele. Você sabe o que é isso? É aquela história, eu estou tentando comprar o cara, comprar por meio disso e daquilo. Tá? Mas isso vamos esquecer. Então, como isso já está meio fora, porque vê que a revista séria não vai cair nessa, eu fui lá, você me tratou bem, muito obrigado, mas seu trabalho está ruim. Paciência, é certo, o indivíduo sério faz isso, né? Se realmente o trabalho estiver ruim. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, o indivíduo burla o sistema de peer review. Como que ele burla? Veja bem, algumas revistas pedem que os autores enviem sugestões de nome de revisores. Quando isso começou, que não era comum isso começa mais nesse século aqui, né? Da década de 90 isso era muito raro. Então, quando isso acontece, era porque as revistas, teoricamente, elas queriam alimentar a base de revisores dela, porque começa a aumentar o número de artigos, então precisa aumentar essa base de revisores.
Então ela pede para cada um que submete artigo mandar sugestões de revisores. Lógico, tem aqueles que mandam os amigos, tem aqueles que mandam bons revisores, né? E a revista ela deveria não mandar para esses revisores, mas simplesmente colocá-los na lista para examinar trabalhos de outros da mesma área, né, do mesmo perfil de trabalho, e arrumar outros revisores para aquele lá. Ela deveria fazer isso, tá? Mas as revistas começaram a incorporar alguns, elas não incorporam todos, logicamente, mas alguns que elas confiam, elas têm que pôr lá dentro, porque em caso de dúvida elas vão olhar quem ela confia. Tá? Mas para tornar mais isento o processo, deveria simplesmente ignorar aquilo. Existem situações muito específicas em que ter um autor, ter um revisor, né, do próprio país do indivíduo, por exemplo, pode ser importante. Porque aquele revisor do próprio país, ele conhece coisas de um contexto daquele país que vai poder julgar alguma coisa que está no trabalho e que pessoas do exterior não podem. Não pode fazer isso. Eu lembro que uma vez eu mandei um trabalho na área de educação, ele foi publicado inclusive, e esse trabalho, um dos revisores estava analisando e falou assim, mas como assim? Toda sala de aula tem quadro negro em todas as paredes, né? Eu falei, filho, você não conhece, né? Não é bem assim no sistema público brasileiro ainda, né? Então a coisa não é bem assim. Às vezes quando tem uma lousa a gente já está agradecendo. Então assim, é fora da realidade. Então tem situações que às vezes vale a pena e precisa ter alguém do local para avaliar aquilo. Além dos outros que vão avaliar. Aí tudo bem, tá? E nessa abre margem para um ato de corrupção. Isso é uma corrupção mesmo. Corrupção. Não dá para dizer que não é. Não dá para dizer que foi equívoco. Não. O que acontece? O indivíduo, ele sugere, vamos dizer, 2 nomes, ou 3 nomes, ou 5 nomes, seja o que for. Sugere aqueles nomes. De pessoas famosas. Não é da casa deles, não é do ambiente deles, não. Sugere aqueles autores lá. O editor da revista, quando pega aquilo, ele é da área, ele vê aqueles nomes, ele fala, pô, sugeriu pessoas fortes, tá? Então ele confia. E ele provavelmente vai usar aquelas pessoas, tá? Aí, então, vem o e-mail deles, eles mandam o trabalho para aquelas pessoas. Só que tem um pulo do gato. Aquele e-mail colocado ali, ele não é exatamente o e-mail daquelas pessoas. Ele tem alguma modificação. Você sabe que no e-mail, se você colocar um ponto a mais, ou uma letra duplicada a mais, tá? Você já criou um outro e-mail. Então o indivíduo cria um e-mail, geralmente no Google, né? Cria um e-mail que é com o nome daquela pessoa, mas tem um tracinho no meio, um pontinho no meio. Quem vai imaginar que aquele e-mail não é daquela pessoa indicada? Esse e-mail vai para o próprio autor que submeteu. Aí o próprio autor que submeteu responde, faz análise do artigo, fala que está muito bom, faz umas críticas aqui e ali, coisinha assim, e manda esse parecer. O revisor, o editor recebe, então, por exemplo, 3 pareceres, mas foram 3 pareceres, ou 2, por exemplo, né, mostrando que estão ligados a pessoas famosas, mas foram emitidos pelo autor do trabalho. E não é nem os autores do trabalho, é o autor do trabalho que submeteu. Tá? Se todos os autores envolvidos sabiam e concordavam com essa falcatrua, todos são responsáveis. Mas se eles não sabiam, eles não são responsáveis simplesmente por serem coautores. Lógico, eu não sei quem submete o artigo. É o editor, é o autor de correspondência. Tá? Ele é que submete.
Então ele se responsabiliza por esse processo. Os autores se responsabilizam pela construção da pesquisa, construção do artigo, coisas desse tipo, tá? Agora, quem fez a submissão é responsável. Pode ser que dois sente junto ali na hora e vai submeter, porque para submeter, gente, precisa de um. Você recebe o material e vai fixando lá na base da revista para poder fazer a submissão. Então, isso é muito claro, tá? E nessa história é que a gente acaba fazendo uma clara noção, né, de que aquilo ali teve falcatrua. E a falcatrua é daquela pessoa ou de quem sabia e concordou com aquilo. E aí o grupo de autores se vira, tá? Mas eles não são responsáveis simplesmente por serem autores do trabalho. A gente se responsabiliza pelo que a gente faz. Por isso que é autor do trabalho, ele tem que fazer coisas significativas no artigo. Agora, submissão, gente, me desculpe, é um que faz. Normalmente é um que faz, tá certo? Então, mas veja o nível de sacanagem. Uma pessoa assim, que faz isso, que se prova que ela fez, ela em si tem que sair do meio acadêmico. Me desculpe, é a minha opinião. Tem que sair, porque isso é um caso, né? O caso anterior que eu citei no outro vídeo também é um caso sério, que tem que ter alguma tomada de medida aí séria. Agora esse daqui, envolve até falsificação ideológica, né? Ou seja, eu estou me passando por uma outra pessoa, beleza? Então, gente, vamos pensar. Reflitam sobre esses 6 pontos, esses 6 vídeos que eu coloquei, e vocês devem talvez conhecer mais coisas. O importante é, ajudem a evitar esses tipos de conduta, ok? A ideia é essa aqui, é educacional, certo? Porque são coisas públicas, não falei nada que as pessoas já não estão sabendo, beleza? Então, vamos lá. Um grande abraço.